Quando você começou realmente a se dedicar no budismo, visando ser uma pessoa melhor, como foi suas reflexões feitas frente a injustiças no mundo que você via? Não é injustiça no mundo, é a ignorância das religiões. Eu nasci numa família católica. Meu pai era católico, minha família, ela tinha um lado católico. Com o tempo eu descobri que minha família tinha um lado da Umbanda, um lado do catolicismo e um lado da maçonaria. A minha bisavó, por exemplo, ela era da Rosa Cruz e tinha também a carteirinha de passe que ela frequentava o centro espírita. Então eu tinha uma família mesclada, depois eu que descobri, mas inicialmente meu pai era católico. A gente ia lá na missa, ia na igreja e tudo mais, fiz primeira comunhão, fiz todo o processo lá direitinho. Depois disso, eu passei por fenômenos na minha vida, que foi um acidente de carro aos 14 anos de idade, que me fez ver um túnel branco. Quando eu entrei nesse túnel branco, teve toda uma história, e eu contei isso na playlist 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Quando eu passo por esse acidente, eu comecei a buscar entender essa relação das coisas que eu vi no acidente de carro. E aí eu fui para o Centro Espírita na Horácio Laffer, chamado Luz Divina. Entrei na Luz Divina, eu tinha, sei lá, 17 anos, por aí, e comecei a estudar o kardecismo. Depois eu fui para a Umbanda, e fiquei 10 anos dentro desse grupo de estudos, dentro do que seria o Espiritismo. Depois disso eu fui para outras religiões. A minha ida ao budismo começou em 2007, quando eu entrei num templo budista para entender o que era aquilo. Gostei, achei legal, e comecei a pesquisar templos em São Paulo. Em 2017, depois de 10 anos, eu tomo votos reais e faço toda uma cerimônia me convertendo ao budismo tibetano como minha única religião. E assim eu fiz. O budismo, ele me faz entender os meus problemas, as minhas confusões mentais, as minhas confusões emocionais, as minhas relações com os meus venenos da mente, com o orgulho, o ego, o apego, a vaidade, a ignorância, a raiva, a inveja e tudo isso que compõe, então, o ser humano, inclusive a dualidade. E aí, então, eu começo a entender melhor quem sou eu e como eu posso projetar o meu eu para o mundo, visando realmente o melhor dentre as relações da minha pessoa com a humanidade. As injustiças no mundo sempre vão existir, independente do budismo ou não. Você vê injustiça nos Estados Unidos, você vê injustiça no Brasil, você vê injustiça na Europa, nas guerras e tudo mais. O budismo está inserido dentro desses lugares? Não. O que religiões estão inseridas dentro dos países que cometem as injustiças? Quais são? Cristianismo? Catolicismo? Judaísmo? Entende? É o budismo? Não. Então é complicado, eu não consigo trabalhar a relação das injustiças, mas eu consigo trabalhar as relações do Rodrigo com a relação com o meu quarteirão, com as pessoas que estão ao meu redor. É isso que é o budismo. Então, por isso que eu falo para vocês, o budismo é uma ótima escola para você aprender sobre o que você é e como você se relaciona melhor com o mundo, tá?